uma versão do Adam Smith, filósofo, na teoria dos sentimentos morais. Como isso pode colaborar ou fazer um contraponto à própria fala do Adam Smith que você citou nessa sequência anterior? Acho que você colocou bem. Na Riqueza das Nações, o Adam Smith ele é um economista. Ele está falando daquela divisão do trabalho, da produtividade e do capitalismo como um novo modo de vida surgindo. E ele anuncia esse novo modo de vida. Literalmente, fala, estou anunciando. Inclusive ele dá a entender na Riqueza das Nações, mais ou menos assim, governantes, parem de olhar para o senhor feudal. Não é mais esse cara. Esse cara, essa era acabou. Você tem que olhar para o burguês. Ele ali, ó, aquela nova classe social que está saindo. Esse é o vetor da nova sociedade. É essa produção industrial que eu estou vendo, a divisão do trabalho que eu batizei, e etc. Na teoria dos sentimentos morais, ele é mais o filósofo Adam Smith. Mas alguns alegam, inclusive, o seguinte, que na própria Riqueza das Nações, o Smith ele pinta um cenário um pouco nebuloso do capitalismo, da fábrica. Ele já pinta, ele está assistindo a primeira Revolução Industrial. Ele já dá um tom, né? A primeira Revolução Industrial ela começa ali em 1720, e ele vai publicar a Riqueza das Nações em 1776. Então ele viu a primeira Revolução Industrial desde que ele era criança. Ele viu aquela nova sociedade nascendo. Ele viu uma transição ali na economia em especial. Mas ele pinta um pouco, sim, né? Como nos Sentimentos Morais, ele pinta um pouco um cenário um pouco nebuloso, aquelas condições de trabalho precário, o cara 12 horas fazendo a mesma coisa, né? Que o Marx vai acentuar isso muito mais, né? E vem com uma crítica muito mais construtiva com relação a isso, até porque o Adam Smith, não, pelo menos na Riqueza das Nações, ele não tinha o objetivo de criticar, ele tinha o objetivo de anunciar. E dizer, ó, você precisa fazer políticas para este tipo de atividade. Essa é a atividade e foco dessa nova economia, né? Muito bem. O que vai acontecer então? A gente teve aquela revolução protestante, é por isso se chama protestante, porque ela vai protestar o catolicismo, né? Ela vai dizer que a Igreja Católica estava cometendo equívocos, como cobrar indulgências lá, comprar terreno no céu para as pessoas tal, e que a própria ideia de purgatório não havia na Bíblia, não existia, tanto é que é o Papa João Paulo II que vai dar fim, ó, não existe realmente purgatório agora. O João Paulo II é que vai dizer, olha, não tem. Realmente a igreja ela se equivocou, ou, né, seja lá o que tenha acontecido com relação ao purgatório. Mas o purgatório vai desaparecer agora, recentemente. Mas ali já estava visto isso, na Bíblia não sequer mencionava isso. Né? Então você tem uma revolução protestante e esses protestantes vão entrar inclusive em conflito brutal com os católicos. Por isso que muitos ingleses, né, saem da Inglaterra e vão para a Nova Inglaterra e os Estados Unidos. E vão colonizar, meio que uma tentativa de amenizar isso, né? Que não acabou. O U2 fez uma música chamada Sunday Bloody Sunday por causa disso. Um certo domingo, uma procissão católica se encontra com uma protestante e 11, 12 pessoas morrem e várias ficam feridas num conflito, né? É difícil de explicar como que, né? Por que os próprios cristãos entram em conflito, mas são ideais dentro de uma religião que se fragmentou, e o protestantismo, como eu mencionei, ele abençoava o capitalismo, né? Então o protestantismo fica no lugar da Igreja Católica, né? No lugar do senhor feudal é o empresário capitalista dizendo o trabalho. Pois é, e o rei? Como é que fica o rei? Não dá mais, né? Não faz sentido, né? Aquela história de só quem tem o sangue azul que pode ser rei não cola. Eu também quero ser, você também. Por que nós aqui embaixo não podemos? Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar. Mas organizar o quê? A monarquia? Não. Uma nova coisa que estava surgindo e que também não existia. Lembro, no vídeo anterior, que eu mencionava que você não tinha fronteira definida. A fronteira era um pouco para cá, um pouco para lá, conforme o teu exército, conforme o meu exército. A briga pela terra. Quando isso começa a ser trocado por uma demarcação territorial, ou seja, olha, aqui é a França, definitivamente. Do rio para lá é a Alemanha, ok? Chega. Não se briga mais por terra. Vamos fazer esse acordo? Né? Da montanha para cá é Espanha, para lá é Portugal. Pronto. Definido. Os territórios estão definidos. Chega de brigar por terra. Até porque, como Adam Smith vai dizer, não é da terra que vem a riqueza, é do trabalho. Não precisa brigar por terra. Não é terra o diferencial. Né? Não é terra que vai tornar as pessoas ricas, é o trabalho. E aí surge o que a gente chama de Estado-nação. Aqui é a França. Nasceu do rio para cá, você é francês. Isso não existia até o século XVIII. Claramente assim, bem dividido. Não é que acabou as guerras,
Mas as guerras diminuíram significativamente e a população mundial foi para a marca do bilhão. Rapidamente cresceu. Acabou a guerra, aquela expectativa de 31 anos já começa a subir, né? As mulheres começam a ter mais filhos e mais saúde, etc. E a população mundial rapidamente cresce. Então você tem no lugar do rei o Estado-nação. Aí você cria um sistema de democracia, o que a Revolução Francesa exigiu, virou a mesa, libertou os presos políticos da Bastilha e olha, e a Revolução Francesa é uma revolução não do pobre camponês miserável, é do pobre camponês miserável e uma espécie de uma classe média que estava surgindo e sendo super explorada por impostos, vendo... Só uma coisa interessante que eu não mencionei, mas como eu mencionei no outro vídeo, é muita coisa para falar assim, mas é importante essa construção histórica, os castelos feudais tinha um vomitódromo. Você consegue imaginar o que é isso? É o seguinte, os caras comiam, bebiam em festas, iam lá, jogavam tudo para fora e voltavam de novo. Comer, beber, iam lá. E o povo em volta, na miséria, plantando para subsistência. Quer dizer, demorou demais para isso terminar no fundo. E por que a gente vê essas revoluções passeatas no Brasil, Venezuela, Ucrânia? Tem a ver com isso. Tem muita gente rica demais e tem muita gente pobre demais. E daí, cadê a solução disso? Tá demorando demais, né? Então, mas depois, pro final é essa discussão, né? Trazer a Ucrânia, etc. Mas voltemos lá para esse período em que um novo tripé se estabelece. O capitalista, no lugar do senhor feudal, o Estado-nação no lugar do rei e a Revolução Protestante que abençoa o lucro no lugar da Igreja Católica. E esse novo tripé cria uma nova sociedade, a sociedade de consumo. Então os bens passam a ser produzidos em larga escala. Mas como que os bens vão ser produzidos em larga escala? Como é que fica? Quem é esse Estado-nação? Ele tem um governante, ele tem um presidente, ele tem um representante, ele tem um representante político. Né? Aí vem não é mais o imperador que diz o que é para acontecer, é o povo, né? Não é mais top-down, não é mais ordem de cima para baixo, pague imposto, trabalhe, obedeça. É o povo se manifestando através de lideranças e constituindo uma coisa chamada governo. E o governo toca o Estado é uma coisa, o governo é outra. O Estado o Brasil é um Estado, né? A Dilma é uma governante, ela está tocando esse Estado, está administrando, melhor dizendo, esse Estado. Né? Então, vem de baixo, é bottom-up, né? Vem de baixo para cima as demandas sociais. Queremos asfalto, queremos energia elétrica nas casas, queremos água, queremos emprego, queremos comer bem, nos vestir, né? Queremos ir no shopping center. Volto a dizer, isso não é consumismo, é consumo. É um padrão de bem-estar que era aquele padrão de bem-estar visto lá atrás que a Europa quis copiar. Mas assim, não é para alguns só, chega. Na antiguidade, no feudalismo, esse modelo era para alguns. E a maioria ficava sem. Agora a maioria vem e fala assim, ou é para todo mundo ou a gente vai virar a mesa, cara. Não tem alternativa. Jacques, nessa época, quem regula mais? O governo, o Estado ou o mercado e a mão invisível? Muito importante a pergunta, muito pertinente inclusive. O Adam Smith ele vai falar uma coisa, vai escrever na Riqueza das Nações, algo muito interessante assim. Havia uma dificuldade enorme, eu não quero usar a palavra burocracia, né, que a gente usa hoje assim, né, por exemplo, eu vou tirar uma guia azul para imóveis, é uma burocracia, né, a gente meio que destruiu a palavra burocracia, ela vulgarizou, isso não é burocracia, né, mas esse atraso, né, havia naquela época no Estado, né, mas havia também na sociedade. Por exemplo, eu vou abrir uma fábrica de vestuário. Então, antes do sistema fabril, eu era um alfaiate, eu era um artesão. Voltemos um pouco, né? Para eu fazer isso, eu tinha que ir lá consultar o conselho dos artesãos da cidade de Roma, se eles autorizavam que eu pudesse, se eu poderia abrir ou não, né? Então, hoje isso é uma espécie de um cartel, existia, na verdade. Então, esse pessoal falava assim, não, Daniel quer abrir... Não, por enquanto não estamos precisando de mais alfaiate. E você não podia abrir. Então assim, abrir uma empresa, abrir um negócio era muito difícil. O Smith fala isso. Ele escreve, ele havia uma dificuldade enorme para você conseguir abrir um negócio. A hora que o capitalismo vem, o Estado vem, quem quer abrir negócio? Qualquer um. E aí entra o conceito de mão invisível. Né? O que o Adam Smith vai trabalhar, o que significa a mão invisível do Adam Smith? O Smith vai fazer uma analogia e vai dizer mais ou menos assim. O capitalismo é como se fosse um trem. Tem a locomotiva e os vagões atrás. A hora que isso entra no trilho e pega embalo,
vai embora, deixa ir embora. Se algum vagão escapar, escapou um vagão que está andando nas pedras, escapou do trilho, uma espécie de uma mão invisível vem, não precisa parar o trem, não pare o trem, não faça interferência nenhuma. Uma espécie de uma mão invisível vem, pega o vagão e põe de volta nos trilhos, fique tranquilo. O que o Smith quer dizer é o seguinte, o que quer dizer com isso? Se na economia tiver algum problema, por exemplo, está faltando pão, não precisa fazer nada, calma. Os padeiros e outros investidores vão perceber e vão entrar e vão fabricar mais pão. Se houver um excesso, por exemplo, de fabricação de cerveja, que naquela época era muito consumido como é hoje na Europa, os produtores vão perceber que tem cerveja demais, ou seja, o mercado se ajusta. O governo não precisa dizer assim, plante trigo para fabricar pão, plante menos cevada porque está sobrando cerveja. O governo não precisa fazer isso. Quem vai perceber isso é o próprio mercado, ou seja, os consumidores, já que é uma sociedade de consumo, e os empresários que vão perceber essa demanda, e vão fazer esse casamento. O que a população quer? Queremos tênis cor-de-rosa. Alguém que faça. E o Estado não. Então esse é o princípio do liberalismo. Ou seja, quem produz é o empresário privado, qualquer um de nós, não o Estado. O Estado vai cuidar de justiça, cidadania, vai cuidar de educação infantil, vai cuidar de habitação, saneamento, ele vai fazer essas políticas e vai cuidar para não formar cartel, para não ter injustiças na economia. Mas o princípio de liberalismo é esse, o Estado não precisa fazer nada. Os preços estão subindo, fique tranquilo. Por quê? Porque o sistema vai perceber que tem alguma coisa errada e o próprio mercado vai dar conta disso. Para o Adam Smith, não deu. Por que não deu certo? No começo deu. Então me explica por que aconteceu a crise de 29. Aí a gente dá um gancho para falar um pouco mais sobre isso num próximo momento.